Bom dia! Como prometido, hoje às 9 da manhã eu tô aqui para compartilhar algo importante que é para mim. É algo que eu venho trabalhando nos últimos tempos e eu tenho desengavetado aí uma vontade que eu tinha há muito tempo e ia procrastinando, né? Então, quero agradecer a quem for assistir em algum momento essa conversa e eu tô bem feliz de estar aqui. Eu tô um pouco nervosa, mas vamos lá. Essa pandemia ela mexeu com algumas coisas assim, né, e despertou algumas coisas em várias pessoas, né? E eu não vou dizer que foi a pandemia, porque isso é uma vontade que eu tenho de fazer há muito tempo, que é de estar mais presente e compartilhando conteúdo nas redes sociais. Paty, obrigada pelo apoio. Obrigada aí. E eu comecei a estudar a respeito de compartilhar conteúdo nas redes sociais. E um dos exercícios que eu preciso fazer é compartilhar a minha história. Então eu tô aqui me expondo, parece meio maluco, eu tô com meu marido aqui em casa, tipo, ele tá ensaiando, de repente tem alguns ruídos, aí ele tá ensaiando porque ele toca, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história, né? Porque hoje em dia se fala muito no ambiente corporativo sobre storytelling, sobre contar histórias em todos os ambientes, né? Nos ambientes de negócios, no ambiente de eventos, quando se fala de branding também. Então, eu quero compartilhar um pouco da minha história, né? A maioria que vai assistir, a maioria não, todo mundo que vai assistir muito provavelmente me conhece, porque as minhas redes sociais são compostas majoritariamente por pessoas que eu tive algum tipo de interação, né? Profissional, de comunidade, de amigos, enfim. Então, muito bem, espero que faça sentido, né? Eu sou a Franciele, eu sou gaúcha, tenho 28 anos, sou casada com o Jonathan, o homem da minha vida, e desde muito novinha eu sempre gostei de ler, né? Quem me conhece de infância, assim, deve lembrar de que eu tava sempre pra cima e pra baixo com os livros, né? Então, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Garibaldi, e sou filha do Irineu e da Maria, tenho um irmão chamado Felipe. Eles ainda moram no Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em São Paulo com o Jonathan. E a minha história é a história de uma criança que sempre foi muito alegre, sempre foi muito comunicativa, sempre gostou de relacionar, e eu sempre gostei também de estar em meio a conversas de adultos, né? Conversas de conteúdo. E quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu era criança, eu não tinha uma clareza do que eu queria ser, mas eu sabia de uma coisa, eu dizia, eu não sei o que eu quero ser, mas eu quero trabalhar com pessoas. Então, isso sempre esteve dentro do meu coração, né? E na escola, a matéria preferida era português, eu sempre gostei muito de escrever também, sempre gostei muito de me expressar e de comunicar, seja através da fala, seja através da escrita, né? Ai, gente, eu tô achando tão legal isso aqui. Eu tô um pouco nervosa, mas tá sendo muito legal. Ai, Bib, sua linda. Obrigada por estar aqui. Muito legal. Bom, e seguindo então, né, na escola eu era aquela menina que as professoras falavam assim nas entregas de boletim pra minha mãe. Ela é muito inteligente, ela faz as coisas, só que ela faz tudo muito rápido para poder conversar. Então eu era dessas, assim, sempre fui muito extrovertida, envolvida com teatro na escola, envolvida com Grêmio Estudantil, sempre gostava de estar
participando das coisas na escola, e isso também conecta um pouco comigo, porque eu agora que eu tenho um pouco mais de autoconhecimento a respeito da minha trajetória, eu lembro que na escola eu era sempre a advogada dos professores e das professoras, principalmente, né? Tinha o grupinho que sempre culpava o professor ou a professora pelo desempenho, e eu era aquela que, tipo, cara, o professor não é culpado pela tua nota baixa, quem é culpado é tu, porque tu tá sendo negligente, né? Então, eu era desse time. E eu tô contando isso porque isso conecta um pouco com o que eu faço hoje na minha carreira, né? Então, na hora de fazer vestibular e tudo mais, eu sempre tive muitas dúvidas, mas eu queria fazer ou jornalismo ou alguma coisa voltada para português, assim, alguma coisa onde eu pudesse me expressar, né? E eu fiz vestibular para coisas diferentes, assim, sempre voltadas ou para comunicação ou para cuidado com pessoas. E no fim das contas, por causa de uma oportunidade de estágio que apareceu, eu comecei, o meu primeiro contato com o mundo acadêmico foi fazendo um semestre de gestão de recursos humanos. E eu quero contar um pouquinho dessa história, porque e voltar um pouquinho no tempo, porque eu desde a infância morei com meus pais e com minha avó em Carlos Barbosa. Com 10 anos a gente mudou para uma cidade chamada Boa Vista do Sul, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, uma cidadezinha de interior, bem interior mesmo, meus pais trabalhando com avicultura, né? E quando eu saí de Barbosa eu sempre quis voltar, porque eu queria... A Paty aí, ó... Porque eu sempre quis voltar para Carlos Barbosa porque eu queria estudar, porque eu queria estudar inglês, porque eu queria estar perto das coisas que estavam acontecendo, eu não queria ficar no interior, né? E voltando um pouquinho ainda, né? Eu sempre, na minha infância, eu tinha 3 primas, né? Talvez elas vão assistir, que sempre foram muito referência para mim, que eram a Andressa, a Yasmin e a Andressa, a Yasmin e a Isadora. Elas sempre foram muito inspiração minha, e a Yasmin e a Isadora eram da cidade grande, então elas tinham contato com a internet e eu queria muito ter interação com esse universo. Então, ter mudado pro interior foi algo bem importante para mim, porque hoje eu olho para trás e vejo o quanto é bom morar no interior, né? Mas eu sempre quis mostrar o que me oferecer. Então, com 14 anos, eu saí da casa dos pais, fui nervosa de novo com minha avó, e coisas maravilhosas, que muito beijos se vem assistir. Eu amo muito vocês e me emociono de falar. E eu não estava por ter me emocionado. Mas tudo bem. Então, com 14 anos fui para Barbosa e comecei a estudar inglês. E uma dessas, em 2009, eu estava fazendo um de inglês e conheci a minha gestora, a Luciane Werner, maravilhosa, mulher inspiradora, trabalhou no Sicredi por muitos anos. E a gente se conheceu no inglês e ela me disse, olha, a gente tá com uma oportunidade de estágio lá na agência que eu gerencio e eu gostaria muito que tu trabalhasse com a gente. Mas na época eu nem fazia faculdade, eu tava na fase de fazer vestibular, né? E aí eu acabei entrando para gestão de RH, que era eu precisava fazer algo que envolvesse a área administrativa. Fiz um semestre de gestão de RH e depois eu fui para administração, né? E eu sei que eu fiquei, eu acho, uns 3 semestres na administração me perguntando, gente, será que é isso mesmo? Eram uns conflitos, assim, muito grandes, né? E antes disso, antes de eu entrar para a faculdade, teve algo que aconteceu
que é muito importante para mim e que vincula muito com a minha família. Minha família é católica, a maioria dos meus familiares são católicos, praticantes, tanto por parte de pai como de mãe. Assim, eu sempre tive meu nono Abílio e minha avó Íria, assim, como referências de fé, pessoas maravilhosas, que eu amo muito. E eu sempre tive muita fé em Deus, assim, eu sempre, na época que eu morava com a minha avó, a gente compartilhava quarto e a gente sempre, antes de dormir, a gente fazia as orações juntas. Minha caminhada de fé nessa aí. E no final de semana, a gente sempre ia pro interior e a gente participava, eu e a minha família participávamos dos cultos na igreja católica, porque tinha uma missa por mês só. E aí eu era aquela que gostava de ler, de estar lá na frente, participando. Então eu sempre fui muito envolvida com a igreja por causa da minha família. Em 2014, quando eu mudei de cidade, pra quem tá chegando agora, eu só vou finalizar aqui. Eu tô contando um pouco a história de vida, posicionando sociais de uma forma que muita vontade de fazer e não por uma série de motivos, só pra quem tá chegando aí entender o que eu tô falando, né? Então, storytelling Franciele aqui. Então, em 2014, quando eu mudei para Carlos Barbosa, eu tive uma experiência muito interessante numa igreja evangélica no dia 7 de novembro de 2007. E essa experiência, ela me transformou para sempre, transformou minha trajetória, transformou quem eu sou. E eu construo tudo que eu faço e a minha trajetória com base na palavra de Deus, que foi a experiência que eu tive naquele dia 7 de novembro de 2007, de ouvir a palavra de Deus de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. E é emocionante falar de mim mesma, né? A gente vai retomando algumas coisas, então é desafiador. E muito bem, então 2007 foi um ano que eu comecei uma caminhada com Deus. A Paty tá falando das coincidências aí, né, Paty? Não preciso nem comentar, né? E a partir daí eu comecei a mudar o meu mindset, porque eu vivia uma vida como qualquer outra adolescente na época. Eu tinha 15 anos e eu tava indo pra escola, eu tinha as ambições que uma adolescente de 15 anos tem, mas eu sabia que dentro de mim algo me dizia que a gente deve fazer a diferença por onde a gente passa, e essa diferença foi feita na minha vida através do pastor Betinho, da pastora Diana, e desde então eu começo uma trajetória, uma caminhada de conhecer a Deus, de conhecê-lo verdadeiramente de perto, não com atalhos, não com nada intermediando a minha relação com Deus. Aprendi que eu não preciso de nada que intermedie a minha relação com Deus. Eu não preciso de uma estátua, eu não preciso de alguém que seja melhor do que eu ou mais santo do que eu para intermediar a minha relação com Deus. Não. Eu entendi que o Senhor, o Criador de todas as coisas, nos fez para nos relacionarmos intimamente com Ele. Isso transformou muita coisa na minha vida. É bem emocionante falar disso. Muito bem, voltando então para faculdade, fiz administração. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu dei muito trabalho na minha adolescência
para as minhas tias, para os meus pais, porque eu era muito desorganizada, eu era desorganizada financeiramente, no meu estágio, depois eu tive outras oportunidades de trabalho. Então a administração, ela foi um divisor de águas para mim, porque eu me transformei, assim, comecei a organizar minha vida a partir do que eu aprendia na faculdade, e também porque eu comecei a interagir compreender melhor o mundo corporativo, né? Então, eu sou apaixonada pelo ambiente organizacional, pelas relações organizacionais, né? Pela dinâmica das organizações, porque tudo é feito por pessoas, né? Então eu sou fascinada por isso. No final de... Muito bem, deixa eu voltar. Eu tô sem roteiro, tá? Eu não tenho nenhum roteiro. Eu vou contando aqui à medida que eu for me lembrando. Então é super improvisado mesmo. Isso é pra quebrar coisas em mim também, que tenho uma coisa com perfeccionismo. Então, fiz estágio no Sicredi. Depois do Sicredi eu trabalhei um tempo na Tramontina. E em 2012 eu conheci o Jonathan melhor, né? A gente já se conhecia de vista, a gente começou a ficar mais amigos. E aí a gente começou a se relacionar. E em 2014 a gente casou e a gente foi para Porto Alegre, né? Então, quando eu mudei para Porto Alegre, depois de 6 meses lá, eu passei a trabalhar na Unicinos, porque que era a universidade que eu fazia administração, e eu sempre quis muito trabalhar na Unicinos, porque eu me conectava muito com as minhas professoras, com o ambiente de ensino, com aquela questão que eu falei no começo de gostar de ler, de gostar de conteúdo, de conhecimento, né? Então, eu sempre vou lembrar de uma história que uma das professoras, a professora Cleonice, contou numa aula de projeto social. Ela era professora de projeto social da administração, e ela contou da trajetória dela dentro da universidade até virar professora, e eu disse, eu quero isso pra mim, né? Quero um dia me tornar professora acadêmica. Mas enfim, trabalhei na Unicinos por um tempo, no ambiente administrativo, e sempre quis trabalhar com a parte ou de comunicação ou de gestão de pessoas. Eu sempre tinha essa coisa, ou é marketing ou é gestão de pessoas, ficava nesse meio de campo aí. E acabou que mudando para São Paulo, eu fiz uma transição de carreira, comecei a trabalhar numa multinacional na área de RH, foi muito interessante. Em 2018 a gente mudou para cá e foi o ano que eu conheci a minha atual gestora, que trabalha com carreira, e graças a Deus pela Janaína, uma mulher maravilhosa, guerreira, inspiradora. A gente ficou muito amigas na época. A gente não trabalhava juntas, né? E ela me ajudou num processo de maior clareza a respeito da minha carreira, né? Então hoje eu tenho mais clareza do que eu gosto, faço no início de 2020, antes, um mês da quarentena começar a trabalhar com uma consultoria de desenvolvimento humano. Hoje eu trabalho com uma equipe maravilhosa numa empresa que chama Tech TMI. Ela é uma empresa que pertence a um grupo italiano e trabalha com consultoria em treinamento e desenvolvimento. Então tem sido uma experiência incrível. Eu trabalho junto com 2 mulheres maravilhosas na parte de entrega de alguns projetos a cliente, atuo auxiliando a Janaína, que é diretora do negócio, na parte de estratégia do negócio, e atuo também na parte de produção de conteúdo relacionado à marca, né? Então a gente é uma marca que trabalha com conteúdo e eu produzo conteúdo para essa marca. Então, o que
conecta a Franciele. A Franciele se conecta muito com comunicar, com pessoas, comportamento humano, relações e com conteúdo, né? E essas são essas são algumas das minhas características principais. E a ideia é, nesse espaço aqui de rede social, compartilhar um pouco disso tudo, né? Compartilhar um pouco de tudo que eu tenho aprendido na minha caminhada. Eu penso que se a gente não compartilha o que a gente recebe da parte de Deus, isso é como uma despensa que tem muita comida, uma geladeira que tem muita comida e não se faz nada com esses insumos. Esses insumos eles vão estragar e eles não vão servir para mais nada. Então a gente recursos a gente e é importante a gente se abrir para compartilhar e não ter medo, né? Eu tenho vontade de me expressar mais escrevendo e falando desde quando o Facebook era mato, né? Quem me introduziu ao Facebook até foi a Gra Lovezon, maravilhosa, entrou aqui. Gra, te amo muito, tu é incrível. E eu sempre escrevo muitas coisas, muitas reflexões que eu faço. Guardo, porque eu acho que deixa que né? Já tem muito conteúdo aí. E eu entendo que eu não posso mais reter, que eu não devo aquilo que eu tenho valor. Nós não tenho condições de, né? Então, por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô me expondo nessa jornada. Oi, Josi, lindona. Obrigada por estar aí. E eu tenho experimentado um processo muito abençoado, muito profundo, né, de me autoconhecer. A vinda para São Paulo foi um divisor de águas, assim, também, onde eu passei por vários processos que eu ainda vou compartilhar aqui, né? Início de 2019 eu precisei entrar em terapia, que foi uma das melhores coisas que aconteceu também. E graças a Deus pela vida da Luísa e da Luciana, que é minha terapeuta. Luísa, minha amigona. A Lu, ontem eu postei que eu tinha algo importante para compartilhar aqui. Aí a Lu só me mandou inbox, a Luísa. Curiosa. Aí teve um amigo nosso, um amigo meu e do Jonathan, que falou: ué, tá grávida? Não, gente, isso eu só coloquei post pra verdade mesmo, né? E compartilhar algo que é importante pra mim. A minha história é por mim, e eu tô agindo ela por aqui, então isso tem um valor e um peso pra mim. E então essa é uma jornada que tá começando. Eu também não tô aprendendo muita coisa e espero que eu possa transbordar vida na vida de quem tá por aqui. O meu objetivo é só não reter mais, compartilhar aquilo que eu tenho vivido em Deus, e tem sido muito bom tudo que eu tenho experimentado. Eu sou muito grata a Ele. E eu quero concluir aqui. Nossa, super rápido. Falei pro Jonathan: amor, das 9 às 10 eu vou estar fazendo uma live. Pensei, nossa, vou contar minha história, que é o exercício de storytelling. Vou ficar horrores falando, né? E assim, óbvio que tem muito mais coisa, mas eu penso que seja o suficiente já. E eu quero terminar esse momento aqui
Tem alguém aqui, Batista Helena, dizendo beijo aqui de Boa Vista. Meu Deus do céu. As pra todo mundo de Boa Vista. Boa Vista, uma cidade muito amada, que meu pai mora até lá até hoje, e meu irmão. Meu pai ama aquele lugar, é muito especial e muito legal. Eu quero com uma mensagem, porque senão também não faria sentido, né? Eu tô aqui me expondo para compartilhar um pouco dos aprendizados que eu tenho ao longo da minha singela trajetória de vida. E não faria sentido eu compartilhar isso se eu não dissesse que Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos Senhores, Ele não está por trás disso, né? Então, Ele está por trás disso tudo. Ele que nos criou a sua imagem e semelhança com muito valor. Nós somos valiosos aos olhos do Senhor. E Ele nos criou com o propósito de manifestar a imagem e semelhança dele. Então, luz embaixo de um balde não ilumina lugar nenhum, né? Então, que a gente possa ser luz. E eu quero te encorajar também a buscar conhecer esse verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Você não precisa que ninguém peça nada a Ele por você. Você mesmo pode fazer isso. Você mesma pode fazer isso, né? Então, isso faz um pouco parte da minha mensagem. E lembre-se disso, né? Que a gente possa se conectar com Ele, que Ele seja o alicerce das nossas vidas, que Ele conduza todas as coisas. E eu quero orar. Esses dias uma pessoa me perguntou: tu é pastora? Eu não sou pastora, não. Eu faço parte de uma comunidade e eu sou Franciele, profissional de desenvolvimento humano, esposa do Jonathan, uma mulher normal, filha, irmã, no futuro mãe também, e que está disposta a fazer um pouquinho de diferença nesse mundo através da vida com Deus, do relacionamento que eu tenho com Deus. Tá bom? Obrigada por todos que me acompanharam. Quero fazer uma oração. Pai, muito obrigada, Senhor, pelos pequenos começos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre esteve conosco desde o início. O Senhor formou a mim e o Senhor formou a cada um e cada uma, Senhor, de nós no ventre da nossa mãe. O Senhor sonhou conosco. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus de abundância, de generosidade, de muito amor. E muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de compartilhar vida, porque o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu todas as coisas, Senhor, e que a gente venha não reter, Deus, que a gente venha compartilhar e cumprir os teus ensinamentos, os ensinamentos que o Senhor Jesus passou aqui nessa terra para nos ensinar, para nos revelar a tua vontade, possamos, Deus, abrir a tua vontade, para abençoar essa jornada, que Deus abençoe o fim de semana de todo mundo. Batista, obrigada. Todo mundo que acompanha aqui, vai ficar no meu Instagram, no meu Facebook. Eu sei que tem muito conteúdo por aí, mas existe o valor naquilo que a gente tem para oferecer também, né? E o que a gente tem é só nosso, são coisas que Deus nos entregou e a gente não pode enterrar, né?
Deus abençoe o teu final de semana, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e que a gente possa se encontrar e compartilhar vida, se não pessoalmente, nesse novo contexto virtual que a gente está, né? A gente tem a condição de fazer isso. Tá? Obrigada aí a todo mundo. Deus abençoe.